Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra preciosa que está aqui em Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 1. O texto sagrado nos diz assim: Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só é a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse texto é o chamamento do apóstolo Paulo, na verdade é o chamamento de Deus para nós, através do apóstolo Paulo, para que nós vivamos em unidade, essa unidade orgânica que é gerada pelo Espírito Santo na igreja. Assim como Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo, é aquele que nos mergulha no Espírito Santo, é aquele que nos imerge no Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que nos batiza em Jesus, ou seja, é aquele que nos batiza no corpo de Cristo, nesse corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Então o Espírito Santo ele nos insere na igreja, que é o corpo espiritual de Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos gera, que gera dentro de nós essa unidade orgânica para que nós possamos viver em unidade como corpo de Cristo, para que nós possamos viver em união como corpo de Cristo, para que nós possamos juntos alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida. E Paulo aqui então está instando com a igreja de Éfeso, e claro, isso se aplica a todos nós como igreja de Jesus Cristo. Ele começa dizendo: por isso eu, o prisioneiro do Senhor Jesus, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Ele começa dizendo que ele é prisioneiro do Senhor, porque Paulo estava preso quando escreveu essa epístola aos Efésios, e Paulo passou uma boa parte, uma parte considerável do seu ministério preso. Tanto é que ele escreve aos Efésios no capítulo 6, dizendo assim: eu prisioneiro, eu aquele que está em cadeias, não é? Porque boa parte do seu ministério ele passou preso. Preso por quê? Justamente por pregar o evangelho, justamente por ser alguém chamado por Deus, que estava enfrentando perseguições terríveis. E agora ele usa o seu exemplo como preso no Senhor, como prisioneiro no Senhor, porque estava preso por pregar o evangelho, porque estava preso pela prática da justiça, porque estava preso pelo seu amor e pela sua devoção em Cristo. Ele usa-se como exemplo e diz: olha, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então, todos nós somos chamados por Deus. Deus nos chamou, existem pelo menos dois chamados. O primeiro chamado é o chamado para a salvação. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Chamado para a salvação, como Isaías 55, versículo 1. Vinde às águas, vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então nós somos chamados para a salvação. Esse é o primeiro chamado. Mas o outro chamado é para que nós possamos nos dedicar ao ministério do Senhor. Cada um de nós recebeu um ministério do Senhor. Nós recebemos da parte do Senhor dons, talentos, habilidades, as quais nós devemos colocar à disposição do reino de Deus, servindo de forma específica dentro do ministério, dentro do serviço para o qual o Senhor nos designou. Esse é o chamado para o serviço, esse é o chamado para o ministério. Uns foram chamados para serem pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, foram chamados para servir com dons específicos na área da presidência, na área da liderança, na área do serviço, enfim, existem tantas e tantas áreas que nós podemos servir com os nossos dons. Então nós somos chamados por Deus para a salvação e também fomos chamados por Deus para o serviço. E nós precisamos encarar então de maneira digna essa vocação. Nós precisamos entender que esse chamado é um chamado glorioso da parte do Senhor para nós. É um presente de Deus ser chamado por Deus. É um presente de Deus ser chamado tanto para a salvação, como é um presente de Deus ser chamado para servirmos a Deus no ministério, para servirmos a Deus com os nossos dons, conforme a Bíblia nos ensina em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que
que diz que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebemos do Senhor. Esse é o chamado para o serviço, é o chamado para o ministério. E esse chamado, como diz o apóstolo Paulo aqui, precisa ser encarado de maneira digna da vocação que nós somos chamados. E como é que a gente vai encarar esse chamado, tanto para a salvação, como para o serviço, como para o ministério, de maneira digna? Ele vai explicar no versículo 2, ele diz, com toda humildade e mansidão. Uma vez que nós entendemos que nós somos chamados pelo Senhor, isso não pode gerar em nosso coração de modo nenhum orgulho, vaidade, soberba, prepotência, porque esse chamado de Deus para a nossa vida está inteiramente ligado à sua graça para conosco. Esse chamado não é porque somos bons, porque temos méritos em nós mesmos, mas esse chamado é o chamado pela graça. Fomos chamados para a salvação pela graça e fomos chamados para o ministério, para servir com os nossos dons também pela graça. Se fomos chamados por essa graça, que é favor imerecido, o nosso coração precisa ser cheio de humildade, reconhecendo a nossa total dependência de Deus. Ele diz com humildade e também com mansidão. O que é mansidão? Mansidão é poder sobre controle. Mesmo tendo poder, o poder que Deus nos deu, nós estamos também debaixo desse controle, nós estamos disciplinados, nós estamos debaixo da dependência do Senhor. E a Bíblia nos ensina que nós deveríamos aprender com Jesus. O próprio Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus nos ensina que nós precisamos aprender sobre mansidão com Ele. E o texto continua dizendo assim, com longanimidade, isso é o quê? Paciência, um longo ânimo, né? Um ânimo longo, paciência. E ele diz mais, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, uma vez que nós entendemos que nós somos chamados, nós precisamos viver de modo digno desse chamado. Como? Com humildade. Como? Com mansidão. Como? Com longanimidade, que é paciência. De que maneira? Suportando uns aos outros em amor. Nós não somos melhores do que os nossos irmãos. Nós somos todos cooperadores de Deus como filhos amados. Nós fomos chamados e cada um recebeu de Deus dons específicos e esse dom não nos torna melhores do que os outros. Nós somos diferentes uns dos outros, temos dons diferentes, mas quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, nós nos completamos e nós nos tornamos uma bênção para o outro. Ele diz mais, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E agora é nossa parte preservar essa unidade do Espírito, essa unidade que o Espírito Santo gera. É o Espírito Santo que gera essa unidade orgânica, é o Espírito Santo que nos inseriu no corpo de Cristo, como corpo espiritual, que é a igreja, que é essa família espiritual, e nós precisamos manter essa unidade. Nós não geramos essa unidade é gerada pelo Espírito Santo, mas nós precisamos nos esforçar para nos manter em unidade. Nós precisamos nos esforçar para preservar essa unidade gerada pelo Espírito. Ele continua nos mostrando o porquê da unidade. Versículo 4 diz, há somente um corpo, aqui está falando do corpo espiritual, do corpo de Cristo, que é a igreja, há uma só igreja, a igreja de Jesus espalhada na face da terra, embora em cada lugar que se reúne no corpo local, numa igreja local, tem o seu próprio nome, a sua própria denominação, mas como corpo espiritual de Cristo, somos uma única igreja. Há um só corpo, há um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados, é a bendita esperança, a esperança da volta de Jesus Cristo. Há um só Senhor, uma só fé, a fé em Cristo Jesus, a única fé verdadeira, a fé que salva. Ele diz, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, por conta dessa realidade de unidade espiritual, nós como igreja também precisamos viver em unidade. Que nós possamos usar os dons que nós temos, que nós recebemos do Senhor para servir os nossos irmãos. Nós não somos melhores, nós não somos superiores, também não somos inferiores. Nós somos diferentes e essas nossas diferenças precisam nos completar para que nós possamos ser bênção na vida uns dos outros. Que eu e você possamos entender o preço que o Senhor Jesus pagou para que nós vivamos em unidade e que nós possamos viver em unidade, edificando mutuamente, amando uns aos outros, levando a carga uns dos outros, abençoando uns aos outros, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros com os nossos dons. Que Deus abençoe e que você seja um canal de bênção na vida de tantas e tantas pessoas. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te render graças pela palavra que teu Espírito Santo trouxe ao nosso coração nesta hora. Oremos para que os teus filhos sejam canais de bênção na vida uns dos outros e que nós possamos entender que os nossos dons, que as nossas habilidades, que as nossas particularidades, nosso próprio jeito de ser,
Tudo isso é presente do Senhor para que nós possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos e para que os nossos irmãos sejam bênçãos em nossas vidas. Nós nos completamos no reino de Deus. Aquilo que falta em mim tem no meu irmão, aquilo que falta no meu irmão tem em mim. E nós nos completamos como os dons que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos entender isso e que todo espírito de intriga, inimizade, guerras, desavenças e confusões no meio da tua igreja seja repreendido em nome de Jesus e que nós sejamos exemplos de amor e que o mundo nos conheça como discípulos de Jesus Cristo, porque nos amamos uns aos outros. Oramos para que essa unidade gerada pelo Espírito Santo seja preservada no nome bendito de Jesus. Deus te abençoe a tua família, abençoe a tua casa e que você experimente essa união, essa unidade também em sua família, que a sua família, seu lar seja um pedacinho do céu e que você desfrute de união, de harmonia também em seu lar e também com seus irmãos em Cristo. Shalom, shalom, graça e paz.